Boa tarde, crianças. Sejam bem-vindos à nossa aulinha de ciências, certo? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? E vamos prestar atenção na aula, tá certo, turminha? Para depois responder a atividade do livro, tá? Essa aula é uma aula bem simples, tá? E vocês vão bem fácil de entender, tá certo? Vamos lá. Então, o assunto da aula de ciências hoje, nós vamos falar ainda sobre os animais, tá? Só que na aula passada que nós falamos sobre os animais vertebrados e invertebrados, vocês lembram? Então, hoje nós iremos falar sobre a alimentação dos animais. Olha só que legal, turminha. A alimentação dos animais. Então, existem várias formas, né, de tipos de alimentação de animais. Como é que os animais se alimentam? Eles podem se alimentar de plantas. Os animais, eles se alimentam de insetos. E até mesmo crianças, até mesmo de outros animais. Então, esse é o tipo de alimentação dos animais. Então, cada ser vivo precisa, né, de um tipo próprio de alimento. Tá certo, turminha? Hoje vocês vão aprender esse tipo próprio de alimento que cada animal precisa. Então, esses tipos, turminha, de alimentos que os animais consomem, esses tipos de alimentos que os animais consomem, eles podem ser, olha só, herbívoros, carnívoros e onívoros. Certo, turminha? Vamos repetir comigo? Então, os tipos de alimentação, tá, que os animais utilizam são animais herbívoros, animais carnívoros e animais onívoros, certo? Os animais herbívoros, crianças, são aqueles animais que se alimentam somente de plantas, tá? Então, exemplo de um animal herbívoro, o cavalo. Olha só, o cavalo é um animal herbívoro porque ele se alimenta somente de plantas. Outro exemplo de animal, turminha, que é um animal herbívoro, o coelho. Também, coelho é um animal que se alimenta somente de plantas. Por isso que ele é chamado de animal herbívoro, porque ele se alimenta de plantas. Agora nós vamos ver exemplos, tá, de animais carnívoros, tá? Vamos ver exemplo de animais carnívoros. Então, animais carnívoros, crianças, são aqueles animais que se alimentam de outros animais. Como, por exemplo, olha só quem é que vai conseguir ler. Que animalzinho é esse que se alimenta de outro animal? É o leão, certo? Então, o leão, ele é um animal carnívoro, porque ele se alimenta somente de carne de outros animais. Outro animal também, turminha, tá? Que é carnívoro, olha só, é o animal, como é o nome desse animalzinho aqui? Onça. Também ele é chamado de um animal que carnívoro, porque ele se alimenta somente de carne de outros animais. Agora nós vamos ver exemplos, turminha, de animais onívoros, tá? Onívoros são o quê? Seres humanos. Nós, seres humanos, turminha, nós somos onívoros, porque nós nos alimentamos de plantas e de outros animais, tá certo? Então, olha só, nós, seres humanos, somos o quê? Onívoros, somos animais onívoros. Por quê? Por que você é onívoro? Porque você se alimenta de quê? De plantas, né? E de animais. Por isso que você é um animal onívoro. Aí tem outro também, turminha, animal onívoro. Olha só, que se alimenta de plantas e de outros animais. Por exemplo, a galinha, ela come minhoca. Então, minhoca é um animalzinho, ela se alimenta de minhoca. Então, a galinha também é um onívoro, tá? Onívoros. Outro animalzinho também, turminha, que é um onívoro, olha só, que se alimenta também de plantas, tá? Se alimenta de plantas e de outros animais. Quem consegue ler que animalzinho é esse? É o urso. Tá certo, turminha? Depois que vocês assistirem essa videoaula, então vocês entenderam que são animais herbívoros, carnívoros e onívoros. Vamos lá? Revisar? Os animais herbívoros, gente, são aqueles animais que se alimentam somente de plantas, tá certo?
Os animais carnívoros, tá? São aqueles animais que se alimentam de carnes de outros animais, tá certo? Como o leão, a onça, tá? Que se alimentam de carne de outros animais. E aqui nós temos os animais onívoros, tá? Onívoros, que são os seres humanos, tá? Eles se alimentam de plantas e de outros animais, tá certo, turminha? Depois que vocês assistirem esse vídeo, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o livro de vocês de ciências, tá? Colocar na página 64 e 65, fazer leitura na página 64 e na página 65, e responder a página 66 e 67. São 2 páginas que vocês vão responder, tá certo? Depois que vocês responderem a página do livro, você vai pegar o seu caderno e escrever o nome da escola Renascer, São Luís, a data do dia que você está fazendo a sua atividade, o seu nome completo, certo, turminha? E aí, o que você vai fazer? Você vai recortar gravuras de animais, tá? E colar no seu caderno. Aí você vai dizer o seguinte: se esse animal é o quê? Se ele é um animal herbívoro, se ele é um animal carnívoro, ou se ele é um animal onívoro. Tá certo, turminha? Boa atividade, tá? Façam uma atividade com atenção, com capricho, tá bom? Beijo e até a próxima aula.